E aí é a questão de você colocar na balança. Muitas pessoas não falam isso porque vai perder seguidores, entendeu? Tipo, eu fiz um post com a Maju. O post, a frase que Maju falava, que eu postei era: a gente precisa acabar com essa ideia que branco correndo... Que branco correndo é atleta e que preto correndo é ladrão. Era isso. Mano, eu perdi uns 200 seguidores com isso. Você percebe, você fala, mano, tipo, isso não é algo que eu vou relativizar. É foda mesmo, porque você fala, eu não tô falando mal de ninguém, cara. Então a galera acha que tem que falar mesmo que preto correndo é ladrão, é quase isso. Eu falo, mano, isso não dá pra relativizar. E aí, rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um podcast especial hoje com essa figura icônica não, irônica, o corredor irônico, um cara muito querido nas redes sociais. Tem um bocado de hater também, né? Quem é que não tem, né? Sempre. Uma coisa é certa, se você for querido, você vai ter hater, entendeu? Não dá pra fugir, não. E aí, hoje a gente vai falar sobre o que ele quiser falar. Bate-papo sobre tudo, né? Corrida, ironia, triatlon, redes sociais, um pouquinho de tudo. Pois é, Joelson, porque eu só vim descobrir o seu nome quando a gente marcou o... Deixa eu ir lá na bio, né? Eu só chamava... Não, é o corredor irônico. Mas eu queria, pra gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre... basicamente a mesma coisa que eu pergunto pra todo mundo que eu converso, qual foi o momento, assim, o que era que você tava fazendo e aí, eita, vou começar a correr agora. Cara, diferente de uma galera, eu comecei a correr na esteira e depois da musculação, né? Tipo, geralmente as pessoas falam, mas eu comecei a correr porque eu queria emagrecer, queria me superar e tal. Não, eu morava em São Paulo, eu malhava com um amigo meu e tal, e ele sempre terminava de fazer, tipo, o anaeróbico, ia pra esteira e corria 30, 40 minutos. E como a gente fazia alguns treinos juntos, eu falei, tipo, mano, vou começar a correr também na esteira. Então foi meio que bem despretensioso. E aí pouco tempo depois, curiosamente, um professor da academia, ele pegou e montou um grupo, só que era uma parada informal, então ele falou, eu morava em São Paulo, na Zona Leste, perto do metrô. Mas você é daqui de Recife? Eu sou de Ilhéus, do sul da Bahia, né? Mas aí eu fui morar em São Paulo, fiquei 5 anos lá, e aí em 2014 eu vim para Recife, estou em Recife desde então. Mas eu comecei a correr regularmente em São Paulo. E aí esse professor pegou e falou, cara, quem tiver a fim de correr e tal, tipo, terça e quinta, às 7 horas, vamos. Mas é um negócio bem formal, né? Tipo, não tem hidratação, não tem ponto de nada, só vem. E aí foi a primeira vez que eu comecei a correr na rua. E eu nunca fui muito fã de prova, aquele aficionado de prova. Tanto que, tipo, de 2014 eu vim fazer minha primeira corrida de ganhar medalha e tal em 2017, né? Assim como muitas pessoas, eu comecei com o circuito das estações, né? Pelo menos nas capitais, grandes cidades onde tem circuito das estações, né? A galera começa por ela. Mas aí eu também percebi esse peso, né? Tipo, quando você participa de uma prova organizada, que você vê a galera, que você passa pelo pódio, que você recebe uma medalha, é uma outra história, né? Você termina criando uma outra relação ainda mais com a corrida, então também perceber isso. Ainda que eu hoje seja um cara assim muito tranquilo, não seja aquela pessoa aficionada de participar de várias provas e tal. Então o meu percurso de início na corrida foi mais ou menos esse, né? Fugindo um pouco do que geralmente, às vezes até mesmo quando as pessoas aparecem lá no corredor irônico e tal, eu vejo. Pois é, pra mim realmente diferente da maioria das pessoas. Eu tava bem gordo quando comecei, eu tava com 98 quilos. Aí eu comecei a correr exatamente pra isso. Só que foi engraçado porque eu fui na esteira também, a esteira do prédio mesmo, né? E aí eu não corri 100 metros, que a vista começou a escurecer. Já deu uma turvada. Caramba, velho. Aí eu peguei e fui fazer natação. Eu fiz natação por um mês, pra melhorar um pouquinho, agora sem treino também, eu já sabia nadar, aí eu vou nadar 1000 todo dia, não importa o tempo que demore. Só saio da piscina quando chegar em 1000.
Aí eu tava pensando esses dias que eu enrolo, porque a piscina lá do meu condomínio tem 23 metros, então eu fiz as contas erradas, eu fiquei devendo um bocado. Você contava como 25, né? 4 voltas. Porque ela, pra mim era muito óbvio que ela fosse de 25 metros. Porque ela parecia uma piscina de 25 metros e tinha 5 raias. Não é possível que ela não tenha 25 metros. Aí depois de muito tempo nadando, foi que eu fui. O piscineiro veio me falar: você precisa ter 23, viu? Tem 25 não. 25. Você tá devendo 2 das voltas que você deu. Tô devendo um bocado lá. Pois é, Joelson. E aí, eu conheci o seu perfil, honestamente eu não lembro quando, mas já faz tempo. Não foi uma descoberta recente, não. E eu descobri primeiro no Instagram, porque você mantém o Twitter também, né? Tanto que... Sim, mas o Twitter é mais recente, primeiro foi o Instagram mesmo. O Twitter eu criei 1 ano depois, 1 ano e meio, eu acho. Massa. Com relação ao universo da corrida, quando foi que você resolveu fazer um perfil? Quando e sei lá, como é que foi qual foi o motivo de você... eu comecei a correr agora, vou fazer um perfil no Instagram sobre corridas. Cara, a motivação assim, do processo criativo do Corredor Irônico foi no final de 2017. Teve a ver com essa questão, né, de participar da primeira prova, como eu tinha falado, né, então de 2014 até 2017. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E em 2017, a primeira prova que eu fiz foi de 10 km. Eu falei, cara, preciso... Não tinha feito nenhuma de 5, assim, para brincar? Não, cara, nunca. Eu vim fazer a prova de 5 km bem depois. Aí, quando eu fiz essa de 10, eu já tinha corrido várias de 10. Eu falei, cara, agora eu quero fazer uma meia maratona. E até então não pensava, não parava em aumentar, né, a quilometragem e tal. E até 2017, até fazer essa primeira prova, eu sempre treinei sozinho. Era aquele esquema de vez em quando pegar uma planilha na internet, sair para correr o que dava. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de orientação profissional no processo da corrida. Mas aí com a decisão de correr uma maratona, eu falei, não, agora eu preciso ter alguém e tal para orientar, até para evitar risco de lesões, né? E aí eu peguei e busquei uma assessoria no início de 2018 e no finalzinho de 2017, eu acho que uma das funções, né, que a rede social e as produções de conteúdo, né, como, né, o podcast, o canal de vocês têm, é o quê? É de estimular e de deixar a gente motivado. Eu percebia muito isso, que sempre que eu consumia conteúdo de corrida na internet, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, eram semanas que eu estava mais motivado para correr. Quando eu meio que deixava de lado e não acompanhava nada, era uma dificuldade de eu ter disposição, motivação de sair para correr. E aí eu sempre gostei muito de memes. E aí eu lembro que nessa época eu procurei uma página que fosse só de memes de corrida e não tinha. Assim, já tinha gente que fazia muitos bons memes, né, de corrida no Instagram, né, tem um Correndo Por Aí, Vou Correndo, 2 amigos que já produziam memes bem de antes, mas nenhuma página que fosse uma página clássica como as grandes páginas de memes que a gente vê hoje. Aí a ideia de fazer o Corredor Irônico foi casando essas duas coisas. Primeiro, de não ter encontrado essa página, né, de universo que eu sempre acompanhei, sempre gostei, que era o de memes, e outro era que se eu me colocasse como meta de postar um meme por dia, isso ia me obrigar sempre a estar buscando conteúdo, a estar acompanhando o canal, a estar ouvindo podcast, o Instagram, então isso ia fazer com que eu me mantivesse motivado. Então, em tese, a ideia de criar o perfil era apenas pura e simplesmente para eu me manter motivado para correr. Nunca tinha ideia ou pretensão de fazer com que o perfil fosse grande, ou que eu fosse ganhar dinheiro com isso, ou que eu fosse investir nisso. A ideia era mesmo ter um negócio bem recreativo ali para me manter motivado mesmo. Entendi. É parecido com o meu projeto também, que no início era... Hoje eu tenho uma visão mais empreendedora do canal. O Instagram eu sou bem menos ativo, né, do que no canal. Mas foi basicamente isso também. Na verdade, eu queria registrar os treinos. Eu queria ter uma lembrança, porque eram uns perrengues muito, muito interessantes, entendeu? Porque a gente saía, era eu e mais 5, depois mais uma pessoa, que inclusive algumas me ajudam hoje em dia no podcast, e a gente
foi quando a gente começou a fazer os treinos de ciclismo mais longos. E aí tem muito perrengue porque assim, quando a gente fala assim, vou fazer o meu longo de corrida, né? Aí a gente corre o quê? No começo, dependendo do que você vai correr, você corre 15, 16, 18, né? Os longos de bike, você vai muito longe. Porque você tem, por exemplo, 120, 130, 150 quilômetros. Atravessam as 2, 3 cidades e voltam, né? Exatamente. E aí, quando acontece algum perrengue, às vezes você tá bem longe de casa, entendeu? Mas nessa sua jornada, como corredor, você já falou que não era muito aficionado pelas provas, mas você treinava direitinho, ou você treinava uma semana e começava a fazer uma semana falhava? Eu treinava de forma regular, mas eu tinha, digamos, aqueles lapsos, tipo, pegava 3 meses, treinava direitinho. Aí, uma semana desandou, era 2 semanas, 3 paradas e depois voltava. Sempre quando eu estava treinando, sempre via de regra eu conseguia manter o treino de forma regular, entendeu? Tipo, 3 vezes na semana eu sempre mantinha o treino. O meu problema era que quando eu não estava motivado e tal, não estava a fim de correr, eu ficava bastante tempo, às vezes 3 semanas sem correr, 1 mês e tal. E aí você vai percebendo, né, que como é muito difícil, é mais difícil você recomeçar que iniciar, você evita parar, porque você sabe que lá na frente o recomeço é sempre difícil. Até porque você tem você acha que você vai voltar de onde você vai. Com o mesmo pace, a mesma velocidade, distância. Parece que aquele lapso ali, né? Aquele pedaço de tempo, parece que ele não existiu. Isso já aconteceu várias vezes comigo também. Mas aí agora, na corrida, quais são os seus objetivos? Você falou que esse ano ia fazer uma maratona e aí por causa da quarentena não vai ter mais. Qual é o seu projeto agora como corredor? Cara, assim, como corredor, eu hoje sou meio maratonista, né? Então, assim, a maior distância que eu corri era os 21 quilômetros. Eu tinha em mente, né, em especial no finalzinho do ano passado, início desse, de correr algumas meias, né, até o início do segundo semestre. E aí, no início desse segundo semestre que a gente está agora, já ter a projeção de iniciar um ciclo de maratona. E aí seria conversar com o meu treinador, né, se ele achava que era o caso e tal. Mas com essa pandemia terminou desandando tudo. Mas hoje o meu objetivo como corredor em 2021 conseguir correr uma maratona. E eu também sou do tipo que gosta de longas distâncias, então também tenho como, digamos que, um projeto a médio prazo, né, o longo prazo de correr uma ultra também. Então eu quero experimentar correr uma outra maratona, mas vamos por partes, né? Então hoje assim, o meu objetivo, o meu foco como corredor é fazer mais algumas provas, alguns treinos de distâncias de 21 quilômetros e em 2021, né, ver como é que voltam as provas, como é que fica a questão da vacina do corona e tal. E aí conseguir concluir, né, esse projeto aí de virar maratonista em 2021. Vamos ver se rola. E qual era a prova qual era a que você queria fazer? Então não tinha... Você não tinha definido ainda? Não tinha definido ainda. Tava meio em dúvida porque assim, no final do ano geralmente tem algumas provas, né, só que geralmente são provas difíceis, né? Então, por exemplo, em novembro geralmente tem a maratona de Curitiba, só que é uma maratona com altimetria muito grande, né? E assim, poderia até ser o caso, mas você tem que estar ciente que se você for estrear em uma maratona em que uma altimetria é mais pesada, né? Vai sofrer mais, né? Vai sofrer mais. E aí agora eu tô esperando ver como é que vai ser o calendário de 2021, né? A Maratona de Porto Alegre, né? Sempre todo mundo fala que é uma das melhores provas para se iniciar na maratona. Porém, como eu moro em Recife, eu sempre treino no calor, eu também não tô com essa noia, entendeu? De que tem que ser uma prova fácil. Não, às vezes se tiver que ser aqui, né? Na Maratona Maurício de Nassau, que é a maratona que sempre ocorre em setembro, aqui em Recife, né? Por exemplo, minha primeira meia eu fiz em Salvador, né? Que foi dentro da Maratona de Salvador que eu fiz os primeiros 21K, que foi em 2018. Então é algo que eu vou pensar ainda, ver como é que os calendários, né, das provas eles vão ocorrer e como é que as provas também vão se organizar, né? Mas correr com a temperatura mais baixa e o clima mais seco é muito melhor. Putz, é outra coisa, cara. Muito melhor. Semana passada eu fiz uma merda, cara. Eu voltei agora em julho, né?
a treinar de forma mais regular, né? Então na pandemia eu dei uma parada total de março até junho. Tentei fazer aqueles funcional que todo mundo tava fazendo em casa. É um saco. Depois parei, falei, já era, parei e voltei a treinar certo no final de junho. Então de lá pra cá eu tô disciplinado, fortalecimento, treino e tal. Só que o máximo que eu tinha corrido era 12 quilômetros. Eu tinha vindo de uma fascite plantar, né, que eu recuperei. E aí semana passada eu fui pro Rio. E aí o meu treino era 9 quilômetros de ladeira, com ladeira. Cara, eu saí pra correr no Rio, 20 graus, clima sucesso, sem sol. Mano, chegou no 10 quilômetros. Não vou parar de jeito nenhum. 10 quilômetros eu tava respirando sem esforço. Eu falei, vamos. Deu 15 quilômetros, começou aquele esforço, mas não era nada demais. Eu falei, mano, terminei a minha maratona. Eu falei pro meu treinador, ele falou, como é que é, rapaz? Não façam isso, cara. Dobrei a meta. Eu até brinquei com ele, eu falei, putz, cara, todo corredor tem uma história de responsabilidade com a planilha, né? Essa foi a minha primeira. Então é isso que você falou, tipo, mano, o percurso que eu corri foi totalmente plano, o clima tava 20, 21 graus, pelo menos boa parte do trecho que eu corri. Se fosse aqui em Recife, nunca que eu ia conseguir fazer o que eu fiz lá, entendeu? O clima da gente, além do calor, tem a umidade, né? Que incomoda muito. Quando eu não morei em São Paulo, mas eu trabalhei num projeto lá que viajava frequentemente. E as corridas lá eram bem mais confortáveis. Porque uma coisa que o triatlon nunca conseguiu impor na minha vida foi a rotina da madrugada. Não dá pra mim. Então, assim, a maior parte dos meus treinos são à noite. Isso prejudica um pouco o sono, né? Mas é como eu consigo. Mas treinar na madrugada em teste o sono também fica prejudicado, né? Porque você tem que acordar mais cedo. Mas assim, é porque o pessoal que treina na madrugada, tipo, cedinho, né? 5 horas da manhã, geralmente dorme mais cedo. Na minha casa a rotina não é essa. Nem minha mulher, nem meus filhos dormem cedo. Eu não vou obrigar todo mundo a dormir cedo porque eu quero acordar cedo. Então eu que me adapto. Mas entrando já nesse assunto, como é que é a rotina com... Você tem filhos ou não? Não, ainda não, né? Pretendo ter ano que vem, mas ainda não tenho filhos não. Então, mas aí a sua rotina hoje, ela é encaixada com a rotina a sua rotina de treino, ela é bem encaixada com a sua rotina de trabalho? Sim. Com os compromissos pessoais, ou ela termina... A corrida termina interferindo um pouco nas suas... Não, cara, não interfere em nada, cara. Eu hoje, preferencialmente, sempre treino pela manhã, né? Então, eu consigo encaixar ali um treino em que eu saio, geralmente, né? Minha planilha é terça, quinta e sábado, né? Então hoje eu treino 3 vezes por semana corrida, né? Segunda, quarta e sexta é fortalecimento na academia. Então terça, quinta e sábado, geralmente, os meus treinos são cedinhos, então coisa de 5h30 da manhã eu saio para treinar. Então geralmente 6h30, 6h40, no máximo 7 horas eu estou em casa. Então isso dá tempo, né? De você tomar banho, se arrumar e tal, e sair antes de 8 horas para ir para o trabalho. Então hoje eu consigo encaixar a corrida de uma forma em que ela não atrapalhe, que eu não preciso fazer outros ajustes, né? Seja na minha vida pessoal, no relacionamento e tal. Então hoje a corrida ela tem se encaixado sem atrapalhar a minha rotina, entendeu? É massa quando é assim. Aí, mas você falou sobre trabalho agora, o perfil, né? O personagem, o Corredor Irônico é um personagem ou é você mesmo? O Corredor Irônico... Ou é um pouco dos dois? Cara, ninguém nunca me fez essa pergunta é inteligentíssima. Nossa, cara. Inteligentíssima. Vou colocar essa parte da abertura. Pode colocar essa parte na abertura. Porque é muito disso, o Corredor Irônico é os dois. É um personagem e sou eu. Primeiro que eu me posiciono dentro do Corredor Irônico, primeiro que eu falo da minha vida, falo da minha rotina de treinos, assim, da minha vida enquanto corredor lá, né? Eu não falo muito da minha vida pessoal, mas muito da minha vida enquanto corredor, de treinos lá. Mas muitas vezes, por exemplo, eu posto um meme falando da reação do corredor quando ele se lesiona. Aí as pessoas vêm no meu privado achando que eu postei aquilo ali porque eu me lesionei. E é só um
um meme que eu encontrei uma sacada, ou que eu tava conversando com alguém que tava lesionado e que eu trouxe aquilo ali pra dentro do corredor irônico. Então eu percebo que tem muito disso, né? Muitas vezes, às vezes eu posto algo que não tem nada a ver comigo e que as pessoas já acham, já interpretam que aquilo ali sou eu, né? Então termina sendo um pouco dos dois. Ótima pergunta, né? Um pouco do personagem, de algo que eu crio no meu processo criativo, de através do meme, né? Trazer tanto discussões leves, brincadeiras, zoeiras e tal, como discussões sérias também. E às vezes também eu crio muitos memes de acordo com a minha realidade, do que eu vivo, dos perrengues que eu passo na corrida e tal. Massa. É sua profissão? O corredor irônico é sua profissão hoje? Não. Mas você pretende que seja? Você está trabalhando para isso ou não? Cara, assim, hoje eu ganho dinheiro com o corredor irônico, né? Então vamos começar por aí. Então eu tenho um foco do corredor irônico enquanto um empreendimento, né? Então tem um CNPJ e tal, então a bagunça é organizada. Porém, eu sou fonoaudiólogo também, estou terminando um mestrado em saúde pública na Fiocruz, né? O meu trabalho hoje é como fono, né? Atendendo em clínica, né? Atendimento domiciliar. E hoje o corredor irônico eu diria que é uma complementação de renda, entendeu? Eu acho que, pelo menos da forma que eu trabalho, da forma que eu tenho construído até hoje o corredor irônico, né? Não dá para eu largar e viver de corredor irônico. Né, nem tenho essa pretensão a médio prazo, mas hoje, por exemplo, né, em alguns meses, né, foi o perfil que garantiu, digamos que uma tranquilidade, em especial nessa época de pandemia e tal. Né, eu falei, né, esse tempo que eu fiquei parado sem treinar foi um tempo também que eu fiquei sem trabalhar, né, então a maioria do público que eu atendo enquanto fonoaudiólogo são idosos com problemas respiratórios, então a gente deu uma pausa, né, até para por prevenção e proteção em relação ao coronavírus. Mas hoje o corredor irônico eu diria que é uma forma de trabalho ali como complementação de renda, entendeu? Entendi. Hoje eu não tenho um foco em ele se tornar viver apenas disso, mas hoje tem dado uma ajuda bastante considerável. Legal. Até porque se você não gostasse do trabalho que você faz, você não estaria fazendo mestrado. Exatamente. Às vezes tem isso também, tipo, a pessoa... Não é que não... É porque a pessoa não quer deixar, quer continuar fazendo as duas coisas. Exatamente. Tipo, eu tenho pretensão, sim, de ter um retorno financeiro, tanto com o triatlon de boa, como marca, né? Tipo, eu pretendo fazer roupas de triatlon também, né? Porque é muito caro, roupa de triatlon é muito caro, e aí eu tô com um projeto aí, vendo conseguir fazer roupa com qualidade mais acessível. Com preço mais acessível. Né? Só que eu sou programador, eu não digo nem que eu sou engenheiro de software, que hoje em dia a galera colocou esses nomes mais... Tem os nomes sofisticados. Não, mas eu sou programador porque eu curto programar, eu gosto de sentar na frente do computador e resolver um problema escrevendo um código, entendeu? Eu não pretendo largar pra virar youtuber, entendeu? Eu não faço... Esse não é o projeto. Lógico que eu quero ter algum retorno, porque tipo, é uma coisa que eu faço de graça nos últimos 2 anos. Né? É uma coisa que eu faço porque eu curto. Só que como tá me forçando a investir mais até do tempo, então eu acho legal ter um retorno financeiro. É legal e justo. Exatamente. Mas então, você já tem o CNPJ, você tem as camisetas, você tem uma lojinha já, né, do negócio. Mas na parte de publicidade, assim, você usar o seu espaço para fazer publicidade para outros produtos, você já fez isso? Tipo um post patrocinado? Já. Você já consegue fazer isso? Sim, hoje a gente trabalha, né, com agência, inclusive, né, então essa parte, né, desse trâmite, né, de discussão de valores, de trabalho, de logística, de como é que vai ser organizado. Tem a da Gás Influência, né, então é a agência que cuida do corredor irônico, né, então, por exemplo, nesses últimos 2 meses, setembro e outubro, a gente fez um trabalho em parceria com o Centauro, foi um trabalho muito bacana, né, um trabalho em que tanto foi essa parte de divulgação, né, de produtos e tal, de promoções relâmpagos que a gente fez, como a gente também fechou alguns trabalhos em relação a memes, né, porque também no corredor irônico, isso foi uma coisa que eu decidi antes de criar o primeiro post.
o perfil vai ser de memes. Então você não vai ver publicação de publicidade no feed, né? O feed você não vai ver coisas aleatórias e tal. Então vai ser memes e assuntos que eu acho que tem que estar ali. Então, nessa conversa com a Centauro, era tipo, cara, vamos bolar uma publicidade, só que vai ter que ser em memes. Meme. Exatamente. Então, é possível ter publicidade no feed do Irônico? Vai ter que ser. Pode ter. Só que vai ter que ser memes com a minha cara e que eu acho que tem, inclusive, como dar uma liga boa, entendeu? Sim. De você bolar essa questão da publicidade com a questão dos memes e tal. Inclusive, foram memes, né, que tiveram engajamento altíssimo, né? Mais de 40 mil, 50 mil contas, né, que engajaram nesses memes com a Centauro. Então já tem esses trabalhos, né, que eu consegui realizar, né? Tem as camisas do Corredor Irônico, tem agora a Irônico Run, né? Então, que é uma corrida virtual que eu fiz junto com o pessoal da 99 Run. Então, hoje, basicamente, né, hoje o foco, né, do trabalho do Corredor Irônico, quando a gente pensa mesmo do ponto de vista de monetização, é a corrida, né? É o que a gente tem focado agora, mas tem a camisa também, que é uma parceria com a loja Moneli, né? Então eles que cuidam da questão das vendas, envios e tal. Então tem sido um trabalho bacana porque eu tenho conseguido, né, desenvolver alguns parceiros para ter esses trabalhos, né? Porque também as primeiras camisas, cara, eu fiz tudo. Entrei em contato com a marca, pedi para fazer, fechei layout, recebi as camisas em casa, fechava os pedidos por direct, embalava, levava no correio. Mano, é um trabalho... Não é de Deus não, cara, é muito complicado. Então essa parceria com a loja Moneli, que inclusive é uma loja que eu já tenho mais de 2 anos de parceria, ajudou bastante, entendeu? Tanto eles, porque tinham publicidade, né, o fato deles venderem, né, a gente também fechava outras parcerias, e para mim também, né, que eu retirava de mim essa parte burocrática da venda, e eles são uma loja que tem mais de 20 anos como loja física, né, então tem um know-how de trabalhar nessa questão. Interessante. Então, a camisa, toda a identidade visual de vocês tem muito a ver com o Bolt, né? Como é que você escolheu ele por acaso ou é porque você é fã do cara mesmo? Como é que foi isso? Além de ser fã dele, as pessoas me perguntavam muito isso, né? Inclusive, às vezes me falavam, por que Bolt? Bolt não tem a ver com a corrida de rua. Mas hoje, para mim, Bolt é o atleta que no esporte, não só na corrida, não só no atletismo, mas no esporte como um todo, mais representa os memes, entendeu? Tipo, é aquele cara irreverente que vai estar sendo entrevistado e vai colocar um chifrinho com os dedos atrás do repórter. É o cara que vai brincar com os staffs, é o cara que vai trocar uma ideia em tese, né, com o adversário dele. Então eu acho que a ideia, a pegada que o Corredor Irônico tem, né, da ironia, do sarcasmo, do humor, tem muito a ver de como o Bolt se expressava nas pistas, se expressava na vida pessoal. Antes, a nossa foto era a foto de Bolt, então tinha essa ligação muito mais direta, né? Inclusive no início as pessoas perguntavam muito mais, mas hoje a nossa logo é inspirada na chegada dele nos 200 metros, que foi o ouro que ele ganhou aqui nas Olimpíadas do Rio 2016. Mas hoje o Bolt realmente é a figura assim do Corredor Irônico. Teve até uma live que eu participei que alguém perguntou, né? Bolt corre o risco de deixar de ser a figura principal do Corredor Irônico para passar a ser Kipchoge? Eu falei, mano, não faz sentido, né? Kipchoge é o maior maratonista de todos os tempos. Né? Exatamente. Sereno, mas ele não é um cara do humor, da ironia, da zoeira. Exatamente. É engraçado que as fotos, parece que ele fez a chegada. Tipo, pronto galera, façam memes. As fotos dele. É meme pronto. É só colocar o texto lá, velho. Não. Mas você acha que pode ter algum problema com questão de uso direito da marca? autoral? Sim, direito autoral. Poderia ter, por isso que eu criei a minha logo, entendeu? Então a logo, na verdade, eu contratei, né, uma empresa de design, né, enviei a foto e a prova que para mim seria a identidade da onde eu queria, e eles criaram isso aqui. Então essa marca era inspirada em Bolt, mas não é Bolt. Então hoje não tenho nenhum risco, nenhum problema com direito autoral. Entendi. No início era uma discussão que eu tinha, entendeu? Que eu tinha com algumas pessoas, que era realmente que tinha total possibilidade de ter alguma discussão em relação a direitos autorais, porque eu usava a foto dele no perfil, né? Então isso
poderia dar problema. Nas redes sociais e nos memes, isso é uma discussão que volta e meia ocorre. Na Europa teve uma época que se discutia se iriam extinguir as páginas de memes. Por quê? Porque nas páginas de memes você usa uma série de fotos de celebridades e todas essas fotos você utiliza sem direito autoral, entendeu? Por exemplo, hoje eu uso muitas fotos de Bolt sem direito autoral, entre aspas, né? Tanto que tem alguns bancos de dados na internet que são bancos de dados de imagens que os direitos autorais eles são livres, né? São autorizados que você pode usar. Então, às vezes eu sempre busco, né, esse tipo de imagem para evitar problemas, mas hoje não tem nenhum risco, até a criação do logo também foi muito nesse sentido, né? Entendi. E ele já interagiu de alguma maneira? Ele já descobriu alguma... Cara, Na época que você agora mudou, mas eu lembro que no começo realmente a foto do perfil era o rosto do Boto. Nessa época, alguém chegou a fazer alguma ligação? Não que eu saiba, a única interação que ele teve foi um stories que eu marquei ele reagiu, mas a gente não sabe se foi ele ou se foi a equipe, mas nunca tive esse conhecimento dele saber o que era o corredor irônico. E isso é uma questão engraçada, porque tem uma vez que Bolt veio pro Brasil, teve uma ação da Puma, que ele veio fazer uma ação no Palmeiras, e teve uma ação também que alguns influencers foram convidados lá em São Paulo para uma ação com o Bolt, cara, e eu recebi um caminhão de direct, né? As pessoas perguntando, e aí, você vai ver o Bolt e tal? Aí eu brincava, eu falei, gente, se eu morasse em São Paulo, até rolaria, né? Porque é isso, cara, você ser influencer, você criar conteúdo, ter um canal como o Teatro de Boa e não ser do eixo Rio-São Paulo, cara, os caminhos que você vai ter que trilhar vão ser muito mais difíceis do que se você, por exemplo, morar em São Paulo. Pois é, né? Eu sou do interior de Alagoas e moro em Maceió. E eu consigo gravar podcast com várias outras... Tipo, aqui em Recife eu vim... É perto. Mas realmente fica difícil de conversar. Essa semana eu gravei um podcast com um médico que ele é entusiasta do biohacking, né? Que é utilizar técnicas até naturais, principalmente naturais, para melhorar a sua performance de maneira geral. E o cara é de São Paulo, né? Eu consigo gravar hoje porque a internet permite isso, mas realmente, quando você vê um podcast que eu costumo assistir, o Flow Podcast, você deve conhecer. Sim. É tudo lá centralizado, então fica muito mais fácil. A gente que está fora do eixo realmente tem mais dificuldade. Mas eu queria ver contigo, queria saber, porque a gente percebe que você tem um posicionamento político, né, no seu perfil. Não interessa se eu vou perder seguidores ou não. Ou não, eu acho até engraçado que tem seguidores, eu já vi comentário que os próprios seguidores já orientam os haters, né? Tipo, gente, não precisa avisar que vai parar de seguir, não, é só deixar de seguir. Eu acho engraçado que os próprios seguidores já dão uma ideia. Já dão uma ideia, né? Velho, ó, não gostou, dá um follow e pronto, não precisa ficar avisando, né? Porque a galera fala, poxa, perdeu mais um. Vou deixar de ser seguidor, né? Exatamente. Você quando criou o perfil, você já tinha essa ideia de tipo, eu vou usar esse canal para difundir uma ideia, que é basicamente o seu viés político. Ou isso foi uma coisa que foi surgindo depois, quando o perfil começou a crescer, eu disse, não, agora eu posso utilizar esse canal porque eu já tenho uma base. Né? Não, cara, isso em junho desse ano, né, teve o assassinato de George Floyd, né, aquele negro que foi sufocado com um policial branco por 8 minutos e que isso gerou uma grande mobilização na internet, né, todo mundo não, né? Mas a grande maioria das pessoas postaram, né, aquele quadro negro em especial no Instagram.
E eu estava até conversando com um amigo meu e eu fui resgatar os primeiros posts que eu fiz discutindo a questão do racismo. E eu não tinha nem um mês do perfil do Instagram do Corredor Irônico, então não tinha nem 1000 seguidores. Isso é algo que eu trago desde o início do Corredor Irônico. E uma das coisas que às vezes eu converso com as pessoas é que, assim, primeiro a gente tem uma polarização muito grande, né? Até pelas questões partidárias, né? Então, eleições presidenciais e tal. Mas eu acho que existe uma diferença. Eu falo com as pessoas, eu falei, cara, primeiro que não tem ninguém que seja apolítico, que seja... As pessoas têm posicionamentos. Tem que ser filho de chocadeira, né? Eu não sou nem assim nem assado. E assim, uma coisa é eu querer discutir com você, por exemplo, sobre a proposta da reforma administrativa do presidente Jair Bolsonaro. Beleza, você pode ter uma posição favorável, contrária e tal, a gente vai discutir. Outra coisa é a gente discutir racismo, entendeu? Tipo, não dá pra em 2020 a gente fazer um post... Relativizar. Exatamente, não dá pra gente discutir, por exemplo, a questão da violência que a mulher sofre na sociedade hoje e que a dificuldade e insegurança que as corredoras têm hoje, que inclusive, né, nós homens somos privilegiados, tipo, hoje eu consigo aqui em Recife sair à noite e correr sozinho. Quase nenhuma mulher tem esse privilégio que eu tenho. Então, isso são questões que a galera leva e fala, você tá falando de política, isso aqui é um posto de corrida. Eu falei, mano, vamos sair da bolha. Isso são questões sociais que incidem diretamente na corrida de rua e em todos os outros esportes. Então, uma coisa que eu nunca fiz no Corredor Irônico foi fazer discussão partidária, foi discutir sobre projetos específicos de governo e tal. Agora eu acho que não dá pra gente se isentar, discutir essas questões, entendeu? Então a questão do racismo é uma questão que, não, como você falou, não dá pra gente relativizar, né? A questão da violência que a mulher sofre na sociedade hoje não é uma questão que não dá pra gente relativizar. E eu acho que é importante cada vez mais pessoas falarem isso, né? Um amigo meu me perguntou se eu achava que outros blogueiros e tal, outros influencers, criadores de conteúdo deveriam falar sobre o assunto. Eu falo, cara, eu acho que quanto mais gente falar, melhor. Mas isso não é algo que cabe ao Corredor Irônico dizer para fulano que ele tem que falar sobre, até porque isso tem muito a ver da construção que a pessoa tem, da ligação que a pessoa tem com o tema, até porque é difícil você falar isso. Então eu sei que sempre que eu vou postar algo sobre racismo, vai ter uns motherfucker que é racista que vai aparecer lá, entendeu? E é foda, aí você vai ter que, alguns a gente bloqueia, ignora e tal, outros, como você falou, os mesmos seguidores debocham e tal, mas sempre tem esses caras, entendeu? E isso é algo, cara, que uma das coisas que eu sempre discuto com esse pessoal não, né? Com inclusive amigos meus que estudam e discutem sobre o processo de marketing digital, que tem uma máxima que polêmica gera engajamento. Eu falei, gente, vocês têm que parar com isso, porque o pior engajamento que eu tenho é quando eu tenho polêmica, entendeu? Então eu sempre perco seguidores, cara, sempre. E aí é a questão de você colocar na balança. Muitas pessoas não falam isso porque vai perder seguidores, entendeu? Tipo, eu fiz um post com a Maju. O post, a frase que Maju falava que eu postei era: a gente precisa acabar com essa ideia que branco correndo que branco correndo é atleta e que preto correndo é ladrão. Era isso. Mano, eu perdi uns 200 seguidores com isso. Tipo, você percebe, você fala, mano, tipo, isso não é algo que eu vou relativizar. É foda mesmo, porque você fala, eu não tô falando mal de ninguém, cara. Então a galera acha que tem que falar mesmo que preto correndo é ladrão, é quase isso. Eu falo, mano, isso não dá pra relativizar. Entendeu? Tipo, eu não tô discutindo de como o preto é inserido no processo eleitoral. Foda-se isso. Tô discutindo uma questão que, pra muitos, em alguns locais, por exemplo, era uma discussão que a gente tinha no início da pandemia, cara. Muitas pessoas falavam, mano, eu não vou correr de noite de máscara, que eu não sou maluco. Se eu correr de noite de máscara em minha quebrada, a polícia vai me parar, e até eu explicar que eu sou corredor, teve o caso de um americano que foi assassinado à luz do dia, porque o cara era negro, ex-jogador de futebol americano, sempre corria, e um pai e um filho branco confundiram ele com um suposto cara que estava roubando no bairro e assassinaram o cara. Então essas questões questões que eu vou trazer, cara, e dou aqui doer. Hoje, você tinha comentado, né, se isso foi algo inicial ou se foi algo que a partir de uma base. Era algo que eu
sempre discuti e que hoje eu tenho uma tranquilidade, entendeu? Tipo, mano, hoje o Corredor Irônico tem quase 100 mil seguidores. Quanto mais racista sair do Corredor Irônico, glória a Deus, É verdade. Tem muitos posts que você faz, assim, e que inclusive eu comento, né? Eu não me sinto muito à vontade de introduzir, né, no conteúdo que eu produzo exatamente isso que você faz, mas não é por uma questão de ainda ser um perfil pequeno, de ser um canal pequeno, porque no YouTube a gente nem é monetizado ainda. Então, teoricamente, eu posso até falar que pandemia, coronavírus, que eu não vou ter nenhum problema com monetização. Não tem anúncio mesmo, não tem nada. Então, eu posso falar o que eu quiser aqui. O máximo que vai acontecer é botar restrito para maiores de 18 anos, que já aconteceu num podcast com um advogado. O cara falou um monte de palavrão, eu tive que botar restrito para criança. Mas a ideia que eu... o meu pensamento em não trazer esses... Apesar de participar no post dos outros, parece uma coisa meio covarde, né? Tipo, você vai no lado no corredor... Mas você não fala! Você comenta, você apoia, mas no seu você não coloca. Eu já fiz alguns. Por exemplo, aquele dos 80 tiros. Sim, aquele eu manifestei. Em algumas situações eu coloco, mas por que eu evito? Não é pela questão de perder a base pequena que eu tenho. É porque, tipo, eu sei que isso gera como você falou, gera a polêmica. E a polêmica, pro alcance nos algoritmos, ela termina sendo boa. Mas a vibe, né, tipo, eu sempre falei que o triatlon de boa não é de boa porque você pedalar devagar, nadar devagar, você correr devagar. É de boa de você curtir o processo. E toda vez que gera... É um processo leve, bacana, que você vai curtir. Já aconteceu isso, eu saí pra pedalar 100 km, quebrar no quilômetro 70 e ter que pedalar 15, 16 km por hora, 30 km. Né, pra chegar em casa. Mas curtindo esse processo, entendeu? Mandando vídeo de resenha no grupo da assessoria. O de boa é isso, é ter essa leveza. E quando eu percebo que tem esses temas mais pesados, apesar de eu achar que deva haver esse tipo de discussão, precisa ter esse tipo de discussão, acho que não combina com o que eu tô com o meu projeto, entendeu? Sim. Aí, assim, não é uma questão de covardia, não. Eu participo no dos outros, dou a minha ideia lá no dos outros, mas é só por causa disso. Mas eu acho que quem tem condições de se manifestar, eu acho que tem que se manifestar, porque como você tem uns motherfucker aí que é impressionante, velho. Parece que tem pessoas que eu converso que eu digo, não, bicho, essa pessoa não vive... Tá de brincadeira, não, né? Tá de brinquedo. Isso é uma brincadeira, né? Você viu... Pô, vou ter que entrar nesse... Você viu do Constantino? Sim. Do estupro? Ele não tem uma filha, né? Obviamente, não, ele não tem filha. Inclusive foi demitido, né? Da Jovem Pan. Foi uma situação hipotética, né? Se eu tivesse uma filha e ela dissesse que fosse estuprada, eu ia perguntar a situação. Como é que aconteceu? Pra saber se eu vou apoiar ela ou não vou apoiar. E depois ele fala que isso não é, isso aí, gente, eu entendo a situação, não, aquilo ali foi... Pois é, aí nesses casos realmente é complicado. Eu só não me envolvo mais por isso, porque... E assim também, eu imagino que você seja mais também do campo progressista, tipo... Sim. No meu universo, eu também sou. Né? Eu sempre votei em candidatos de esquerda, né? Hoje em dia eu repenso muito sobre isso porque uma coisa interessante que eu achei, uma coisa interessante não, um lado bom dessa polarização foi que eu terminei saindo um pouco da minha bolha, assim, eu quero entender o processo. porque não é possível, né? Tipo, que seja...
tão polarizado, tão A e B, tão azul e vermelho. Eu comprei uma caixa de bombom, não preciso daquela sortida. Eu posso escolher 2 ou 3. Tem aqui a caixa de bombom. Eu não sei quem foi que fez essa analogia, mas eu achei muito interessante. Diz, ó, eu compro uma caixa de bombom da esquerda, uma caixa de bombom da direita. Tem 3, 4 daqui que eu gosto, tem 3, 4 aqui que eu gosto. Eu não preciso comer uma inteira ou a outra. Mas nesse caso, cara, uma coisa que eu queria colocar, assim, são 2 aspectos. Primeiro, como eu falei, tipo, essa questão que eu coloco, assim, é uma questão que nem tem a ver com direita e esquerda, entendeu? Tipo assim, agora uma outra coisa, né, em especial pra galera que tá escutando a gente, pra galera que tá acompanhando aí no YouTube, é que, cara, não é fácil, cara, você falar de racismo, não, cara, não é fácil você falar desses temas polêmicos. Assim, isso que você falou, demanda tempo, né? Assim, eu tenho uma preocupação, porque eu sei, por exemplo, eu hoje não me sinto abalado com os haters, né? Tipo, os caras não me tiram minha paz de espírito. Mas eu sei que muitos seguidores meus, que passam por coisas que eu passo, por situações que eu passo, que têm opiniões, os caras vão se abalar quando vê um racista falando algo abertamente. Então também, os posts que eu faço também me preocupando de como as pessoas que me seguem, elas vão ser impactadas com aquilo, entendeu? Então, as coisas que eu falo para ela, tipo, cara, não é simplesmente você entrar nesse tema, né? Mas você vai entrar nesse tema por quê, né? Como é que esse tema vai afetar os seus seguidores, que é com quem você quer dialogar, entendeu? Então, é algo bastante complexo. Eu acho que o maior número de pessoas que puder é interessante, mas também compreendo totalmente como você falou. Tipo, cara, a vibe e a energia do Teatro de Boa é essa. Se eu coloco esse assunto, por mais que eu fale o óbvio, tipo, temos que parar de pensar que preto correndo é ladrão, isso vai gerar uma discussão. Então eu entendo completamente, entendeu? Eu acho que quem quer, quem tem interesse, né, e quanto mais pessoas tiverem interesse, é bacana, porém eu sempre faço esse alerta, cara, não é algo fácil e não é algo que é obrigatório, né, de você fazer. Você pode ter suas ações em relação a essas questões de outras formas, né, não obrigatoriamente precisa ser pela sua rede social. Às vezes, muitas pessoas fazem muito mais no dia a dia do que na rede social. Sim. Então é maravilhoso, né, não é uma questão também de obrigatoriedade, tá ligado? Pois aí é pra gente falar agora sobre coisas mais leves, né? Entramos numa parte polêmica, mas como você mesmo falou, a polêmica aí é um engajamento. Mas me diz uma coisa, você começou na corrida basicamente num caminho diferente, pretende se tornar um maratonista, ultramaratonista e outros esportes, e o triatlon? Porque, assim, não perguntei do nada não, porque tem alguns outros canais aí que estão começando, primeiro começaram com a bicicleta, agora já estão botando foto aí de natação. Daqui a pouco vão querer entrar no meu nicho aí, pô. Tenho acompanhado. Cara, eu não pretendo fazer triatlon. Mas, assim, é aquela questão, não pretendo fazer teatro, porém, contudo, entretanto, já pesquisei várias vezes para entrar em natação e já pesquisei bike muito mais para me locomover de bike. Então, se por um acaso as duas coisas vingam, tipo, eu começo a nadar e compro uma bike, possa ser que eu entre, mas hoje não é o objetivo meu, cara. E a gente estava conversando, né, antes da gravação, cara, eu admiro vocês, cara, assim, eu acho que, né, a gente tem um aspecto do preço, né, então o triatlon, ele é custoso, né, ainda que eu acho que também, por mais custoso que seja, tem opções de você conseguir fazer o triatlon, assim, porque todo mundo só quer a Nutelice. Exatamente, tipo, você entra com uma bike, você vai querer a bike X, quer o capacete, que só o capacete já é o salário da pessoa. Mas pra mim, assim, uma das coisas que eu penso também em relação à questão de tempo. Mas hoje é muito mais por eu não nadar e eu não ter uma bike, né? Mas não será uma grande surpresa se o Corredor Irônico ele fizer uma provinha de triatlon, não. Porque bicicleta não é algo que eu... Você já sabe nadar? Já. Você nada. Bicicleta não é algo que eu já orcei e pensei em comprar para esporte não, era muito mais de locomoção urbana mesmo. Aqui em Recife dá para você se locomover bem? Cara,
Em especial, né, das minhas responsabilidades dava, entendeu? Então, tipo, eu moro em uma rua que passa uma ciclofaixa, entendeu? Então, alguns pontos é super tranquilo de eu pegar uma bike e me locomover, né? Então, eu moro em um local, digamos que bem localizado, que a utilização da bicicleta, ela é, de certa forma, tranquila quando a gente leva em consideração a cidade do Recife como um todo. Agora, a natação, eu penso em voltar a fazer mesmo, né? Já fiz, né, na minha infância e adolescência, eu fiz bastante natação, então é algo que eu quero voltar a fazer. E natação, ela melhora tudo. Né? Sim. Você corre melhor e você pedala melhor quando você... Não, e outra, né, cara, eu sou um cara alto, né, todo mundo que me vê na rua fala, nossa, não achava que você era, tipo, eu tenho 1,96, né, cara, eu tenho quase 2 metros, né, então até pra questão de postura e tal, né, na época que eu fazia natação, isso também ajudava bastante, né. Pode crer. Lá em Maceió é complicado, eu já pensei também em usar, não a minha bicicleta de treino, porque ela não é nem confortável para você pedalar no trânsito normal. Ela é confortável para você chegar no asfalto numa linha reta e ficar 2 horas pedalando. Aí ela é bem confortável. Mas para você estar dirigindo, pilotando a bike no trânsito, ela não é confortável. Mas lá em Maceió é muito complicado. Lá eu acho que a gente não tem nem a orla completa, que é a parte que normalmente é mais privilegiada, tem a ciclovia, né? Tem algumas eu quase fui atropelado numa ciclofaixa, né? O cara entrou de carro, tava o trânsito parado, eu não tava nem pedalando, talvez eu esteja errado, olha só que desgraça. Eu tava correndo na ciclofaixa, né? Porque era um lugar que não tinha calçada, tinha só a ciclofaixa, e o cara entrou pra fugir do engarrafamento e pegou a ciclofaixa. Quer pedir outra aí? Não, eu vou pedir outro, cara. E outro café também, daqui a pouco. Tá vendo ali? Se ela enxergar aí, se ela olhar aí pra você, você quer tem quase 2 metros? 2 metros. Deixa eu ver ela aí. Mas, então, mas quando eu falo aí sobre o triatlon, não é porque... Você me vê mais uma? Eu quero um expresso pequeno. Mas aí, o que eu falei do triatlo é porque eu acho muito legal você fazer essas partes, mesmo que não seja uma coisa rotineira. Como você falou, fazer uma provinha de triatlo. Eu acho muito legal esses, eu não sei como é que chama, crossover, né, de um esporte com outro. Tipo, eu comecei na corrida de rua, fazia parte de um grupo de corrida de rua. Depois comecei no triatlo, mas aí uma vez um amigo meu chegou e falou, aquelas corridas de orientação, você sim, de trekking também, que são 4 e tem que ter pelo menos uma pessoa do sexo oposto, né? Pode ser 3 mulheres e um homem ou 3 homens e uma mulher. Pelo menos, pode ser 2 e 2 também. Tem que ter pelo menos um. Aí um amigo meu disse, daí, fulano se machucou, não vai poder ir sábado. Que aí você quer que tem que fazer? Não, você corre junto. Acompanha. Você acompanha. Não se perde, não. Eu gostei muito da primeira vez. Foi muito legal fazer. Você já fez corrida de montanha, de orientação? Não, cara, estava nos meus planos de 2020. Inclusive, tem um desafio das serras, né, com a corrida de trail. Que, inclusive, esse final de semana teve a edição de Bananeiras. E aí teria de Bonito em dezembro, que estava nos meus planos correr, só que ela foi cancelada por conta da pandemia. Mas eu sempre falo com o pessoal, cara, trail é uma das primeiras coisas também que eu vou fazer quando dá uma regularizada. Se bem que trail, a corrida de montanha e de trilha não foi tão impactada, porque já são público mais restrito, tem como controle com o coronavírus ser mais organizado, então o impacto não foi muito grande. Então eu pretendo, quanto antes, fazer essa experiência. Eu nunca corri, cara. Mas é muito legal, e aí você fazer a prova curta de triatlon também, você vai curtir bastante. O problema é quando a pessoa não sabe nadar, porque você nadar no mar ou em lago, qualquer lugar de águas abertas, onde não dá pé, a pessoa que não nada, não sabe nadar, fica muito nervosa. Ou a pessoa que começou a nadar na piscina e está acostumado só com a piscina, né? Eu fico muito nervoso na natação do triatlo, não é nem porque eu treino lá em Maceió, em mar aberto. É uma baía, não tem perigo de peixe, tubarão, nada assim como
algumas praias daqui tem, mas eu treino tranquilamente lá. O que eu tenho medo é... O que me preocupa é aquele... Muita gente nadando junto, é isso que eu não gosto. Mas assim, eu entrei nesse assunto porque vai ter uma prova agora em dezembro lá. Aí se você quisesse fazer lá um short lá em Maceió, a gente fazia um episódio especial lá. Cara, talvez eu vá para acompanhar. No ano passado, quando teve a etapa do Ironman de Maceió, eu ia, cara, para acompanhar, alguns amigos iam correr, mas acho que eu tive alguma coisa de trabalho e tal, não consegui ir. Mas depois me passa as datas aí que eu possa aparecer lá, hein? Show de bola. Pois é, meu caro. Agora, assim, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco, você já falou sobre maratona, sobre ultramaratona, eu queria que você falasse sobre os projetos pro perfil, né? O que é que você pretende, se você pretende partir para um canal no YouTube, se pretende fazer outras coisas com o perfil. Quais são os projetos pro futuro? Corredor Irônico. Cara, então, assim, do Corredor Irônico, a questão do YouTube, desde que o mundo é mundo, as pessoas me perguntam, quando o Corredor Irônico vai ter um perfil no YouTube? Além de fonoaudiólogo, eu sou fotógrafo também, né? Hoje como hobby, mas trabalhei, né, como fotógrafo profissional, de eventos e tal. Então, em tese, eu teria até uma facilidade de criar um canal no YouTube. Então, tipo, eu não precisaria investir nada. Eu tenho já os equipamentos, tripé, câmera, etc. Conheço o básico de filmagem, né? Meu foco é em fotografia, mas se estudando desenrola. Mas, cara, o trabalho que vocês fazem no YouTube, eu acho um trabalho, assim, primoroso e que demanda o tempo que hoje eu não tenho condições, entendeu? Eu sempre falei, mano, a gente tem que valorizar o trabalho da galera do YouTube, não porque é o YouTube, mas porque é um trabalho imenso de você editar vídeo, de você organizar filmagem e tal, né? É um investimento maior. Então, quando eu criei o Corredor Irônico, uma das coisas que eu percebi era muito isso. Existe um imã de você ir pro YouTube, entendeu? Então as pessoas criam o perfil, né, e vão pro YouTube, né? Tipo, diferente do seu caso, você falou, né? Tipo, o YouTube, o Instagram nem uso tanto, né? Nosso foco é o YouTube e o podcast, né? Mas eu percebo que muitas pessoas que têm Instagram que querem fazer YouTube. Eu falo, mano, não vá por aí não, que é complicado. Então, desde o início meu foco era, cara, vou focar no Instagram, passeando as principais perfis de Instagram. Hoje, né, eu considero que o Corredor Irônico, né, conseguiu furar uma bolha, né, do que a gente estava falando de perfis, né, do eixo ali Rio-São Paulo, né, então a gente está chegando nos 100 mil seguidores, né, eu falei, cara, tipo, quando chegar nos 100 mil seguidores, né, eu vou pensar sobre criar um canal. Eu tenho um canal hoje que a gente tem também o Ironias da Corrida, que é o nosso podcast, né, que eu faço com o João Moraes, que é o J Maradona, e com Verônica Poto, né, que é campeã mundial paralímpica, medalhista, né, no Rio 2016. Então nós três fazemos o Ironias da Corrida, então o meu foco é desenvolver o Corredor Irônico e o Ironias da Corrida, entendeu? Como podcast. Eu tenho um outro podcast também, que é o Café Preto Sem Açúcar, que é um podcast muito mais esporádico e tal, as lives que eu faço no Corredor Irônico eu jogo pra lá, e eu também tenho feito episódios curtos, né, então, né, de quais dicas para começar a correr, né, gravei já um episódio que vai entrar no ar amanhã, né, da relação da saúde bucal com corrida de rua. Então a ideia é sempre fazer episódios curtos, né, de 10 minutos e tal, mas a minha ideia mesmo é aperfeiçoar ainda mais o perfil do Instagram do Corredor Irônico, né, mas até uma dica para a galera que pensa, né, em entrar, né, em criar projetos e tal, cara, eu acho que tem que se jogar, então você só vai saber experimentando. E é importante, eu acho importante também estar em mais de uma rede social, né? E aí é evidente, né? Você vai ter foco em uma, né? Como você falou, tipo, tô no Instagram, tô no Insta, tô no podcast, mas tem duas que eu foco, né? Eu tô no Twitter, tô no Instagram e tô no podcast, mas o Twitter pra mim ele é meio que secundário, entendeu? O meu foco mesmo é o Instagram. E a ideia é de desenvolver o podcast.
Então, meu trabalho ainda é aperfeiçoar e profissionalizar ainda mais o Corredor Irônico no Instagram. Muito mais no sentido de que, cara, não é fácil, entendeu? Assim, primeiro que chegar onde eu cheguei, né? Então, uma página que poucas pessoas conheciam, né? Então, eu não sou um cara que eu sou conhecido no meio da corrida. Hoje eu sou, né? Antes não era. Então, você chegar a ter quase 100 mil seguidores, assim, a minha página foi a no mundo da corrida que mais cresceu em 2018, que foi a que a gente criou em 2020 do ano passado, entendeu? Então, assim, em 2 anos a gente tinha quase 80 mil seguidores. Então, é um crescimento absurdo. Você lembra quais foram os principais motivos que fizeram esse... Porque muita gente... Primeiro, você já começou com uma pegada muito interessante. Primeiro que corrida de rua tem um público gigantesco, né? Sim, sim. É uma coisa que as pessoas me falam, cara, por que você não fez o canal de corrida? Porque tem tão pouco triatleta. Porque essas coisas... Isso é bem maior, né? Não é? Porque e você juntou corrida e memes. Hoje em dia tem até um perfil de triatlon que meio que pegou a sua receita aí de bolo, que é o Triteimoso. Sim, que é bem, eu gosto bastante, é bem engraçado. Que é basicamente a ideia que você teve também, que é só meme. Só zoeira, É só zoeira. Ele só faz meme, mas aí é do triatlon. Você lembra, tipo, porque eu analiso muito as métricas, principalmente do YouTube, apesar de ter falado isso com um amigo meu recentemente, tipo, eu sou muito daquele tipo, eu falo as coisas, mas termino não executando do jeito que eu falo para as pessoas. Você chegou a verificar, tipo, cara, essa aqui teve um resultado interessante, eu preciso produzir mais coisas nesse sentido. Você percebeu ao longo desses 2 anos, porque realmente, mesmo que seja 80 mil em 2 anos... foi 77, foi quase 80. É um crescimento muito absurdo. Interessante. Você lembra quais foram os pontos de virada, assim, caraca, esse aqui já deu um pulo e a partir daqui foi exponencial? Cara, não, em relação ao conteúdo não, eu nunca trabalhei nessa lógica. Não, então, eu na verdade nunca me preocupei, né, em perceber que tipo de conteúdo gerava mais engajamento. Isso eu nunca parei para focar nisso. Agora, uma das coisas que eu percebi, na verdade que eu percebi não, que foi quando eu me preocupei com o crescimento, era que minha ideia era ter 10 mil seguidores, e se eu chegasse nisso, estagnasse e morresse com 10 mil, pra mim tava maravilhoso. A ideia era ter isso em um ano e pouco. E aí quando deu 5 meses, cara, eu já cheguei em 10 mil seguidores, o que foi algo bastante rápido. Aí quando chegou em 10 mil seguidores, eu falei, opa, eu acho que dá jogo se a gente conseguir organizar, né? Se organizar direitinho o negócio dá jogo. Então, dos 10 mil seguidores até hoje, que eu tenho 95 mil e meio, então eu sei mês a mês como é que foi o meu crescimento. Geralmente, a minha contabilização, né, eu marco a cada 2 mil seguidores, né, então nos números pares. Então, eu sei quando é que foi os 10, 12, 26, 38, eu sei todos os números pares, eu sei como é que foi o segmento, né? Na pandemia, eu sei que em março, né, o meu crescimento ele teve uma baixa, né? Então... Mas continuou crescendo num ritmo... Exatamente, às vezes estagnou, mas crescendo de forma mais lenta, e que foi uma estagnação que todo mundo, em especial os grandes perfis, tiveram, né, nesse processo de pandemia, e que de final de setembro, outubro para cá, eu percebi que o meu crescimento ele volta a ser como era antes. Tem 2 coisas que algumas pessoas me perguntaram, isso é uma pergunta que eu não tenho uma resposta fixa, porque o meu perfil conseguiu furar uma bolha, conseguiu crescer da forma que cresceu. Mas tem 2 coisas que para mim são centrais. Uma, o meu perfil ele funciona de forma muito mais profissional que outros que perfis profissionais, entendeu? Então é postagem todo dia, é postagem, né? Os horários, você verifica quais são os horários? Hoje não. No início eu tinha essa preocupação de postar 3 vezes no dia, de ver qual horário tinha mais gente. Mas hoje o meu Instagram ele tem que se adaptar
a minha rotina, entendeu? Então, se 7 horas da manhã, vamos supor, não é isso não, hein, gente? Mas 7 horas da manhã é o horário que tem mais gente, que em tese seria melhor para postar, mas 7 horas da manhã é um horário ruim para mim, eu vou postar às 9, entendeu? Mas eu tento pelo menos postar uma postagem de manhã, uma tarde, uma noite. Já fiz experiências, né? Então, por exemplo, quando a gente vê grandes páginas de meme, e aí grandes páginas são páginas que tem 1 milhão, 5 milhões, os caras fazem 100 postagens por dia. No feed? No feed. Caraca. Os caras fazem 30 postagens por dia. Que, em tese, é a lógica de você... vencer pelo cansaço. Não. Você termina ganhando o algoritmo porque não tem opção. Não, é o contrário. É que nesses casos é você forçar onde é que é o seu engajamento, entendeu? Porque se você hoje for lá no Teatro de Boa e fizer 10 posts por dia, no seu segundo post, os 8 não vai ter ninguém engajando. Por exemplo, eu fiz alguns estudos básicos. Quando eu iniciei o Corredor Irônico, eu fiz estudos como é que as grandes marcas trabalhavam no Instagram. E como é que as grandes marcas trabalhavam? Você tem que ter pelo menos 90 posts no mês, ou seja, 3 posts por dia. Eu pensei o quê? Vou fazer 3 memes por dia. Mano, vou fazer 3 memes por dia. O primeiro meme era legal, engajamento. O segundo meme, mais ou menos. O terceiro era muito ruim. Então eu percebi que para minha realidade aquilo ali não cabia. Aí eu reduzi. O que é que eu fiz? De segunda a sexta eu fiz 2 memes por dia, né? E sábado e domingo eu fazia só um meme. Então eu fui sentindo que com o aumento do engajamento eu fui incluindo um meme, né? Então, em vez de ser 2, eram 3. No final de semana, em vez de ser 1, eram 2. Então é algo que eu acho importante as pessoas irem sentindo. Por exemplo, na pandemia e até antes da pandemia, eu tinha feito a experiência de forçar o engajamento. Tipo, quantos memes eu consigo postar e todos eles serem engajados? Tipo, cara, teve uma época que eu postava 6 memes, os 6 eram engajados. Só que eu não conseguia dar conta. Então eu reduzi, entendeu? Então hoje eu sei que, por exemplo, eu tenho capacidade, se eu não trabalhasse só, né? Então o Corredor Irônico é só eu, então essas grandes perfis de memes, né, que tem 1 milhão e tal, os caras trabalham com a empresa, com a equipe. Então hoje, se eu tiver uma equipe, eu consigo forçar o meu engajamento e postar 10 memes de dia, entendeu? Então, por exemplo, você tinha perguntado anteriormente, né, qual era o seu projeto e tal. Uma das partes de aperfeiçoar é tentar forçar e saber até onde nosso engajamento vai e trabalhar com ele, entendeu? Então tem páginas maravilhosas que eu sigo que, mano, os caras na manhã postou 30 memes, entendeu? Vai ter memes que vai ter mais, vai ter memes que vai ter menos, mas é isso, aí você trabalha em uma lógica que aí é uma preocupação minha também de quantos memes eu consigo fazer com qualidade, entendeu? Não adianta eu postar 30 memes que vão ser 3 memes bom e 27 memes bosta, então eu não vou fazer isso também, entendeu? Então é uma preocupação também que eu tenho. E eu acho que uma das coisas que eu sempre falo pra galera que quer criar, quer começar a criar conteúdo, cara, se joga, agora não se veja refém das redes sociais. Ninguém vai conseguir driblar o algoritmo. Se o algoritmo quiser que você perca seguidores, ele vai te fazer perder, por mais maravilhoso que você faça. E eu acho que as pessoas têm que fazer com algo que eles curtem, que eles surtem prazer, é o que você falou, né? Tipo, cara, o Teatro de Boa, a essência que eu quero trazer para o Teatro de Boa é essa, a energia que eu quero transmitir é essa, e tem a ver com o que eu vivo, com o que eu passo, com o perrengue que eu vou estar no quilômetro 55, que eu vou querer dividir com os meus amigos, que eu vou dividir ali, e é um pouco do que eu faço também, e é uma preocupação também que eu tenho no Corredor Irônico, né? Porque é aquilo, cara, uma outra preocupação que eu tenho é o quê? É não deixar a fama subir a cabeça, tá ligado? Porque, mano, quando você passa dos 50 mil, a pressão é grande, né, velho? As pessoas começam a falar que é seu fã e tal. E eu falo, tipo, gente, vocês estão loucos, vocês nem sabem quem eu sou, como é que eu sou? Não fala que eu sou sincero, meu fã. Mas eu tenho noção do impacto da influência que eu causo nas pessoas. Então isso também, pra mim, traz uma responsabilidade muito maior de quando eu tinha 10 mil seguidores ou 5 mil seguidores, né? Eu acho que é mais ou menos um pouco nesse sentido. Eu acompanho o meu crescimento, eu sei que quando eu posto algo sobre racismo, algo sobre machismo, algo sobre LGBT, eu vou perder ali 100, 200 seguidores. E, cara, é que tá na vida. Uma hora eu vou ganhar o que eu perdi, entendeu?
Então a minha preocupação é muito mais nesse sentido. E eu acho, cara, que o corredor irônico ele ainda tem muito que crescer, entendeu? E aí até isso, né, que você falou, você pensa em viver de corredor irônico? Não. Mas se eu vivesse de, né, ou se, enfim, eu fosse um filho de papai que pudesse viver só de Instagram, porra, sem sombra de dúvida, o corredor irônico seria muito maior do que ele é hoje, né? Pra gente finalizar, uma última pergunta. Por que você não fez dancinhas no TikTok? Cara... Ou quando que você vai fazer dancinhas no TikTok? Não, então... Porque já tá acabando, né? A febre já tá acabando. Agora eu tô começando a produzir. Mano, primeiro que eu fiz uma pesquisa de TikTok no sentido de deixa eu ver perfis de corrida ou de esportes que a galera consiga fazer um bem bolado de dancinha. Mas, mano, não dá, velho. O Instagram criou o Reels, né? Que o Reels é um TikTok genérico. E, mano, eu vejo a galera fazendo umas dancinhas que eu falo, eu não vou passar essa vergonha. Essa vergonha aí eu passo outras, agora essa aí eu não vou. Essa eu não vou. Eu fiz um TikTok, aí o primeiro post que eu fiz foram educativos de corrida. Que droga, velho. TikTok não é pra isso. TikTok Aí eu abandonei, deixei pra lá. Não, eu realmente tem que ter uma cara de pau muito boa. Eu nunca criei perfil no TikTok, não. Eu fiz alguns Reels e tal, né, que não era com dancinhas, mas com outras zoeiras e tal. Mas, inclusive, pra quem tá nos acompanhando, né, assim que sai, assim, hoje o Reels, cara, é a cereja do bolo de engajamento do Instagram, entendeu? Então, se você quer ter crescimento no Instagram, cara, mete o Reels bem elaborado e tal, que você vai perceber que comparando o Reels com os outros postagens é absurdo. Tipo, eu já tive Reels, cara, de ter 250 mil visualizações, entendeu? Tipo, no meu IGTV, eu acho que o máximo que eu tinha chegado era 40 mil, que é um negócio absurdo, né? IGTV são vídeos mais longos, Reels é 15 segundos, então também você coloca na balança. Mas eu já tive vários Reels com mais de 100 mil visualizações, né? Então hoje o Reels, quem souber trabalhar o Reels, quem souber aproveitar ele, eu acho que é uma estratégia boa, entendeu? Show de bola. Eu tô começando a prestar mais atenção no Reels. Até porque assim, quando o Instagram ele lança uma funcionalidade nova, ele normalmente está concorrendo com alguém, então ele vai dar um peso a mais, né? Tipo, quando ele fez os stories era para competir com o Snapchat, né? Aí fez o Reels agora bem isso, para competir com o TikTok. Então é óbvio, se ele quer diminuir o crescimento do TikTok, ele vai dar um peso maior para aquela ferramenta. É bem isso mesmo. Cara, muito obrigado por esse tempo aí que a gente conversou, foi muito legal. Queria dizer que eu gosto muito do perfil. Eu tenho notificação ativada pro perfil lá. Boa. Quando sair um meme novo eu ficar sabendo. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse aí algum recado pra galera do triatlon, porque o triatleta é aquele cara que ele não ficou contente em ser pereba só em uma modalidade, mas quer ser pereba nos três, entendeu? Ele não... O triatleta, tem uma galera que vai ficar meio brava aí, mas ele não nada bem, não corre bem, não pedala bem, mas ele quer fazer e tá lá, firme e forte. Deixa aí um recado aí pra galera do triatlon. Não, cara, assim, primeiro acho que agradecer o convite, né, de a gente tá podendo bater esse papo, tá podendo trocar essa ideia. Primeiro, mano, vocês do triatlo, vocês são, cara, eu admiro, entendeu? Admiro. Tudo capa. Toda conversa, né? Não, admiro, vocês são demais. Agora, assim, eu acho que duas questões, cara. Eu acho que a primeira, pra galera do triatlo, eu acho que é importante, assim, o trabalho que você tá fazendo, que novas pessoas se inspirem em vocês, né, do Triatlo de Boa, para produzir conteúdo, cara. Eu acho que ajuda a todo mundo crescer, né, em especial o triatlo, que ainda que seja um nicho pequeno, a gente chama de nicho, que sejam menos pessoas fazendo, mas eu acho que quanto mais pessoas fazem conteúdo, eu acho que ajuda, né, a gente fazer um conteúdo de mais qualidade e tal.
E segundo, eu acho que a essência do teatro de boa é o que eu falo na corrida, que eu acho que a gente tem que ter em todos os esportes, né, cara? A gente tentar utilizar o esporte como algo que nos traga prazer, nos traga alegria, que não seja aquela noia, que eu acho que isso no teatro tem mais do que na corrida de rua, de que, mano, você precisa ser alta performance, você precisa estar no rolo 3 horas, 4 horas, você vai ter que nadar, né? Eu acho que, mano, vamos levar o esporte com mais leveza, com mais tranquilidade. Eu acho que essa seria a mensagem que eu deixaria. E, cara, nos sigam lá, quem não conhece o @Corredor Irônico no Instagram. Temos também no Twitter, Corredor Irônico também. E temos também um podcast em todas as plataformas, que é o Ironias da Corrida, né? Então é isso, vamos trocando a ideia. Quem quiser mandar um direct, aparecer, né, por lá, a gente sempre responde. E só um parênteses, inclusive nesse finalzinho, você tinha perguntado, né, o que é que eu acho que levou com que o Corredor Irônico crescesse. Cara, uma preocupação que eu tenho é sempre responder a todo mundo, em especial no direct. Hoje eu não consigo mais responder a todo mundo nos comentários, porque é impossível, estou só. Agora no direct eu tenho um plano, não, para uma organização de, cara, eu vou separar 30 minutos do meu dia e vou ficar 30 minutos respondendo. Porque eu acho que é uma preocupação e até um retorno mesmo da consideração que as pessoas têm para a gente, né? E até mesmo, tipo, de às vezes eu falo com pessoas, hoje não da corrida, né? Que muitos que me ignoravam antes na corrida, hoje falam comigo. Mas às vezes você vai falar com perfis que são perfis grandes e tal, conhecidos, os caras cagam para você, entendeu? Então eu acho que, né, cara, essa preocupação de trocar ideia com todo mundo e tal, acho que a gente tem que ter, independente se tem 1.000, se tem 5.000, se tem 50 mil seguidores. Eu acho que é isso a minha mensagem final. Muito massa, obrigado, valeu pela consideração. E aí, rapaziada, foi isso aí, conversa com... Rendeu, hein? Com o Corredor Irônico. Se você estiver assistindo aí no YouTube, se inscreve. Se estiver ouvindo nas plataformas aí de streaming, compartilha aí com seus amigos. Valeu, até a próxima. Ativa o sininho também. Sou péssimo pra essas coisas, bicho. Valeu, galera. Show.